Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. A paz do Senhor a todos aqueles que vêm à casa do Senhor para prestar-lhe culto e adoração nessa noite. Em outubro nós costumamos celebrar o mês da Reforma Protestante, mas outubro só tem 4 domingos e nós precisamos de 5. Por isso vamos começar o mês de celebrações nessa última semana de setembro. A Reforma, como é de conhecimento geral dos irmãos, ela possui 5 pilares doutrinários que nós chamamos de 5 solas, ou os 5 somentes. Eles contrastam com os ensinos da Igreja Católica, fazendo referência a esse início da Reforma Protestante, ou o porquê da Reforma Protestante acontecer. Todos os nossos cultos ao longo do mês de outubro e o culto de hoje, eles vão fazer referência a um desses solas, começando hoje pelo primeiro deles, que é o sola Scriptura, ou somente a Escritura. Esse pilar declara que a palavra de Deus, a Bíblia, ela é a nossa única regra de fé e prática. E somente ela é a revelação perfeita, infalível e inerrante de Deus aos homens. Diante disso, além de saudar aos irmãos, queremos também ler o texto que declara essa verdade bendita. Fiquemos de pé, portanto, para essa leitura e depois para a oração. Leiamos todos a uma só voz. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Pai de infinita bondade e misericórdia, estamos mais um domingo por Tua graça, na Tua presença, na Tua casa, para render a Ti, ó Deus bendito, o louvor, a honra, a glória, a riqueza, a sabedoria e o domínio que só o Senhor é digno de receber. Queremos também te ser gratos, ó Deus, pela Tua palavra que nos instrui, que nos corrige e que nos molda segundo aquilo que o Senhor requer de nós enquanto servos Teus, enquanto filhos de Deus, enquanto súditos do Teu bendito e glorioso reino. Te agradecemos, Senhor, porque sabemos como é difícil em alguns lugares do mundo Teus servos terem acesso a essa palavra, mas nós aqui podemos não só lê-la, mas também compartilhá-la com outros, podemos pregá-la, Senhor, temos liberdade para isso. Ó Deus, bendito seja o Senhor pela preservação e pela propagação dessa palavra maravilhosa. Que o Senhor continue a nos instruir por meio dela, que esse culto e todos os demais sejam centralizados naquilo que a Tua palavra diz. Que nós não tenhamos apenas um culto cristocêntrico, mas bibliocêntrico também, Senhor. Porque aquilo
que o Senhor revelou a nós precisa estar no centro de todas as coisas. É a tua vontade, é o teu querer, é o próprio Deus revelado a nós nessas páginas gloriosas. Te agradecemos, Senhor, porque um dia essa revelação chegou a nós pela ação do teu Espírito e por irmãos que, guiados por ti, chegaram a nós e pregaram o Evangelho. Sejamos instrumentos disso também, de instrução, de correção na justiça e de edificação uns para os outros também por meio dessa palavra. Abençoa-nos em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos cantar o hino 151, Castelo Forte, que foi um hino escrito por Martinho Lutero enquanto estava sendo perseguido pela Igreja Romana. Cantemos. Passaremos nesse momento ao ato de contrição, onde confessamos ao nosso Deus os nossos pecados. O Salmo 119, verso 107 diz assim, leiamos todos juntos: estou aflitíssimo, vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. O pecado ele atinge o nosso coração
e às vezes causa culpa e angústia, medo. Essas coisas tomam conta de nós. Mas, mediante a confissão e o arrependimento, nós sabemos que Deus, Ele é poderoso para nos vivificar e nos restaurar pela Sua palavra. A palavra está cheia de grandes promessas de perdão. Por isso, o que eu peço a você é que, enquanto você confessa a Deus os seus pecados, traga à mente nesse momento as promessas de perdão que a palavra de Deus nos traz. E assim, meus irmãos, que nós possamos ser por ela vivificados na nossa esperança. Você tem 1 minuto de oração silenciosa e depois eu estarei rogando a Deus de forma coletiva, trazendo aqui a nossa confissão. Oremos, portanto, silenciosamente. Ó Senhor Deus de graça e favor, nós queremos rogar ao Senhor novamente, só que nesse momento em favor do perdão dos nossos pecados. Não há nenhum santo no sentido pleno do termo aqui, Senhor. Todos nós somos pecadores, todos nós fracassamos em muitas coisas, todos nós falhamos constantemente, ó Deus amado. Mas nós queremos não só confessar a Ti a nossa falta, mas trazer à mente as Tuas promessas, para que pela Tua palavra sejamos, ó Deus, vivificados, sejamos no nosso interior edificados, avivados, restaurados, ó Senhor. Que Tu, meu Deus, nos permita lembrar das gloriosas promessas que a Tua palavra nos traz. Promessas como: se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Promessas como: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Promessas como: ainda que uma mãe viesse a se esquecer do filho que ainda mama, todavia eu, o Senhor, não me esquecerei de ti. Promessas como: não me lembrarei mais da tua iniquidade, e dos teus pecados não mais farei menção. Antes, sabemos que Tu és um Deus que lança-os no mar do esquecimento. Nas profundezas do Teu mar, ó Senhor, é onde queremos que o Senhor lance as nossas transgressões. Aquele que confessa e deixa alcançará a misericórdia. O Senhor Jesus, no Getsêmani, foi afligido, foi angustiado, para que nós não precisássemos viver isso. O Senhor Jesus levou sobre aquela cruz as nossas iniquidades, e Ele foi transpassado, foi ferido, foi rasgado, foi maltratado, fez pecado no nosso lugar, para que nós hoje fôssemos purificados e feitos filhos de Deus. Ó Senhor, que pela Tua palavra o Senhor restaure o nosso coração, vivifica-nos, aviva-nos, Senhor, perdoa-nos, troca as nossas vestes espirituais, dá-nos calçado novo, põe-nos, ó Deus, na boa estrada do Evangelho. E assim, sejamos agradáveis a Ti no caminho que trilhamos, sejamos agradáveis a Ti naquilo que o nosso coração intenta fazer, naquilo que emprestamos os nossos ouvidos e os nossos olhos, naquilo em que temos nos alimentado diariamente. Que o Senhor permita que desfrutemos da Tua presença. E isso só é possível em santidade. Por isso, santifica-nos, Senhor. Como Pedro disse, não lava-nos só os pés, lava-nos também a cabeça, lava-nos por completo, para que então tenhamos comunhão contigo, porque é isso que nós queremos. Abençoa o Teu povo e recebe o nosso culto como expressão agradável da nossa gratidão e louvor, em nome de Jesus. Amém. Fiquemos de pé para a leitura bíblica alternada.
está no Salmo 119, versos de 89 a 105. Eu leio os versos ímpares e os irmãos os versos pares, e o verso 105 leremos todos juntos. Para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. A igreja. Tua fidelidade estende-se de geração em geração. Fundaste a terra e ela permanece. Conforme os teus juízos, assim tudo se mantém até hoje, porque ao teu dispor estão todas as coisas. Não fosse a tua lei ter sido o meu prazer, há muito já teria eu perecido na minha angústia. Nunca me esquecerei dos teus preceitos, visto que por eles me tens dado vida. Sou teu, salva-me, pois eu busco os teus preceitos. Os ímpios me espreitam para perder-me, mas eu atento para os teus testemunhos. Tenho visto que toda perfeição tem seu limite, mas o teu mandamento é ilimitado. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo o dia. Os teus mandamentos me fazem mais sábio que os meus inimigos, porque aqueles que os têm sempre comigo. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente que os idosos, porque guardo os teus preceitos. De todo mau caminho desvio os pés para observar a tua palavra. Não me aparto dos teus juízos, pois tu me ensinas. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Por meio dos teus preceitos consigo entendimento. Por isso detesto todo caminho de falsidade. Todos. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Amém. Permaneçamos de pé, ministério de louvor nesse momento, para o cântico. Louvemos a Deus. Grupo de louvor, saúde, amada igreja, com a santa e gloriosa paz do Senhor. Amém. Som. Para contextualizar, eu gosto de compartilhar com vocês os bastidores, quando tem alguma coisa relevante. Essa canção que a gente vai cantar agora, a mesma pessoa, né, que gravou essa música, ela gravou uma com o mesmo nome, só que é totalmente diferente, no ano de 2016. Essa que a gente vai cantar é de 95, se eu não me engano, né, o ano do meu nascimento, se for o caso. Mas eu fui pego de surpresa simplesmente porque eu estava olhando ali, deixa eu ver uma outra versão alternativa, e quando eu fui ver, eu falei, não, peraí, eu estou cantando a música errada. Então, essa canção que a gente vai cantar hoje, eu aprendi ela ontem à noite, né, nos 45 do segundo tempo. Mas, vamos lá, vamos dar o nosso melhor. Eu poderia ter feito essa consideração aqui no final, mas se saísse bem, né, ficaria assim, nossa, olha como que eu sou, né, aprendi nos 45 Não, brincadeira, irmãos. Aqui, hoje o Rodrigo ele falou, a gente está começando, né, essa série de mensagens sobre Reforma Protestante e iniciamos sobre a palavra, né, somente a palavra. Uma coisa que me chama a atenção rápida aqui para a gente começar o louvor é que, se a gente pega mitologias, né, que a gente tem aí em diversas culturas, a gente tem diversos deuses que criam coisas a partir de outras coisas, mas a gente tem um Deus que criou o mundo através do nada. Ele simplesmente, com o poder da sua palavra, ele disse, haja luz e houve luz. Haja separação do dia e da noite e houve separação. Então Deus, ele não precisou colocar a mão em nada. Ele simplesmente falava e as coisas aconteciam. E assim é hoje, porque nada foge do seu decreto. Então nós adoramos a esse Deus, que através da sua palavra tudo se faz. Através da sua palavra, Jesus Cristo, nós estamos aqui hoje. Vamos cantar? Peço até perdão pelo estilo, de repente, que não é parecido, mas eu tentei adequar, né? Tua palavra é
para o meu caminho, tua palavra, lâmpada para os meus pés, tua palavra é luz para o meu caminho, tua palavra, lâmpada para os meus pés, e o teu amor é como a doce água que vem a mim, como em meio a um deserto, e o teu amor é como a doce água que vem a mim, como em meio a um deserto. Como um orvalho que desce em plena terra seca e dela faz surgir verdes pastos. Como um orvalho que desce em plena terra seca e dela faz surgir verdes pastos. Quero fazer valer tua palavra em mim, para que o doente tenha onde se curar. Quero fazer valer tua palavra em mim, para que o mundo saiba que tu és Senhor, tu és Senhor, tu és Senhor Jesus, tu és Senhor, pois em meio a tua palavra se fizeram os céus, e o brilho do sol se fez reinar em meio às trevas. Quero fazer valer tua palavra em mim, para que o doente tenha onde se curar. Eu quero fazer valer tua palavra em mim, para que o mundo saiba que tu és Senhor, tu és Senhor, tu és Senhor Jesus, tu és Senhor. Acho que foi legal. Eu ia culpar a Aline Barros por isso. Só que o Rodrigo ele me mandou o link certinho da canção e eu que não prestei atenção. Quando eu li o nome, eu falei, ih, já sei qual é. Mas a culpa foi minha. Mas era outra. Isso aí. Então, irmãos, como eu dizia, a gente crê num Deus que ele fez o mundo através da sua palavra. Aquilo que a ciência, às vezes, ela luta para explicar, ela luta para decifrar, entender. Deus, ele simplesmente disse, haja, e tudo aconteceu. É lógico que tudo aquilo que Deus criou, a ciência, ela tem o poder, às vezes, até mesmo de explicar. Mas não tudo, né? Porque existe um ponto divino dentro disso. E se não houvesse, então, nosso Deus, ele seria sujeito à matéria, sujeito ao tempo. É interessante que o nosso mundo, ele, apesar de ter sido criado ao nada, ele não foi feito por uma pessoa que veio do nada. Ele foi feito por uma pessoa que sempre existiu e sempre existirá. Então Deus, ele, quando a gente fala que Deus é eterno, a gente não está falando só de um Deus que vai durar para sempre. A gente está falando de um Deus que ele não estava no marco zero. Ele é o próprio marco zero. A história humana, ela começa em Deus. E ela também termina em Deus. Eu costumo dizer sempre isso aqui, um louvor que eu gosto muito, que aqueles que aguardam o rei, eles se prostrarão, eles adorarão, mas aqueles que não aguardam também vão ter que se prostrar e adorar.
toda língua confessará que Ele é o Senhor. Isso é um decreto. Como eu falei, aquilo que Deus decreta tem que acontecer. Vamos cantar? Um pouquinho mais lento, né? A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Faz-me como fogo, refina ouro. Vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, tuas vestes do sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Faz-me como fogo, refina ouro. Vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Amém, irmãos. Amém, queridos. Dando continuidade ao nosso culto, vamos passar nesse momento ao ofertório, a entrega dos dízimos e ofertas. A palavra do Senhor que nos instrui nesse ato está em Isaías capítulo 55, versos 10 e 11, que diz: porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem,
e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Assim como a palavra de Deus ela cumpre o seu propósito e prospera naquilo que foi designada, que os nossos dízimos e as nossas ofertas também cumpram o seu objetivo, meus irmãos, que é sustentar a obra de Deus, que é ser recurso de evangelização e de cuidado para aqueles que precisam. E cientes dessa responsabilidade, nós tragamos então as nossas contribuições com alegria. Enquanto o Jean estará mais uma vez louvando a Deus, você tem a oportunidade de entregar ou aqui no gasofilácio, ou se valer do QR Code, da chave Pix da igreja, se assim julgar confortável. Tragamos, portanto, os dízimos e ofertas à casa do Senhor. Mas se meu povo me escutasse e me servisse com integridade, eu abriria as janelas dos céus e lhes daria o trigo mais fino. Assim meu povo que me adora, me adorasse acima de tudo, com mel puro da rocha eu sustentaria. A palavra de Deus é fiel e jamais ela volta vazia. Se eu honrar e bendizer ao meu Senhor e obedecer, eu comerei o melhor desta terra. A palavra de Deus é fiel e jamais ela volta vazia. Se eu honrar e bendizer ao meu Senhor e obedecer, eu comerei o melhor desta terra. Antes do nosso irmão André trazer as suas considerações e fazer aqui a sua oração, eu quero apenas esclarecer a igreja de que, apesar de algumas falas nessa letra remeterem a muito do que a gente escuta em alguns tipos de igreja por aí, esse louvor é bíblico. E o que ele diz, você pode conferir no Salmo 81. Tá bom? As promessas trazidas aqui estão na palavra de Deus. André. Não é com a mesma intenção daqueles. Mas é. O Senhor, Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e as montanhas se transportem para o meio do mar, ainda que as águas rujam, espumem e os montes se abalem pela sua braveza. Tudo isso ainda vai acontecer, vamos aguardar, está chegando esse dia. Pai, nós te agradecemos pelos dízimos e ofertas depositados aqui, Senhor Deus. Abençoa, Senhor Deus, aquelas mãos e os corações que generosamente contribuem e sustentam a tua obra, Senhor. Sabendo que, em primeiro lugar, é o Senhor. É o teu sustento que nos mantém. Agradecemos, Pai, todo o refrigério e toda dificuldade e todo desafio que o Senhor coloca no nosso caminho, Senhor Deus, porque sabemos que todas essas coisas contribuem antes à pregação do Teu Evangelho. Senhor, derrama o Teu Espírito, abençoa as famílias aqui representadas, aqueles que não puderam vir por um motivo ou por outro,
os que estão em casa, os que estão e os que virão a assistir a esse culto pela internet, Senhor Deus. Abençoa a tua igreja e sustenta com a tua poderosa mão. Sustenta, Senhor Deus, o teu servo, nosso pastor, anjo da tua igreja, Senhor Deus, como tu tem feito até hoje, fortalecendo a cada um de nós, nossa equipe de louvor, aos irmãos que assiduamente frequentam aqui todo domingo. Senhor Deus, toma-nos nas tuas mãos, abençoa-nos, protege-nos e guia-nos, como o Senhor tem feito até hoje. No nome santo de Jesus é o que nós pedimos. Amém. Podem se sentar, queridos. Vamos passar ao ato de intercessão nesse momento. A palavra do Senhor que nos instrui no ato de intercessão está em João, capítulo 15, verso 7. Leiamos juntos, que diz: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. A promessa aqui é muito clara. Quando a palavra de Cristo habita em cada um de nós, as nossas orações passam a ser alinhadas com a vontade de Deus. A gente não passa a pedir, a orar e a pedir segundo os nossos próprios caprichos, mas segundo o desejo do próprio Deus em nós. E essa é a confiança que nós temos, de que Ele nos ouve e Ele nos responde. Por isso, nesse momento de intercessão, que nós nos aproximemos de Deus com fé, confiados na mediação de Cristo, e que possamos pedir aquilo que sabemos que é segundo a sua vontade. Nossa irmã Miriam, ela não se faz presente. Há notícias, parece, de que ela não está bem. Então nós vamos rogar a Deus em favor dela e em favor das outras causas pelas quais já temos orado constantemente a cada domingo. O Jean pode nos conduzir nesse momento? Amém? Então oremos. Senhor Deus, Pai poderoso, digno de honra, estamos aqui, Pai, unidos em oração ao Teu nome, Pai, pedindo que o Senhor venha, intermédio de Miriam, amiga nossa, irmã da nossa comunidade, que estamos aqui, temos ela como querida em nossos corações, que o Senhor auxilie em sua saúde, Pai, nos restaurando a sua saúde plena. Nós sabemos que problemas nos afligem e às vezes nos afastam da Tua presença. Mas estamos aqui, Deus, clamando em prol dela, para que o Senhor possa restaurá-la e trazê-la de volta aqui à Tua casa, para que possa cultuar junto conosco em comunhão. Te agradecemos pela oportunidade dessa oração em prol de Miriam. Te agradecemos também porque podemos aqui, Deus, orar pelo nosso país, clamando que o Senhor venha com a Tua justiça sobre os governantes, que faça deles, Pai, pessoas bondosas e piedosas para com o povo. Que o Senhor faça a Tua justiça em nosso meio, porque o Teu poder ele é infinito sobre todas as coisas e os Teus decretos são infalíveis. Nós te agradecemos porque temos o Senhor como nosso Deus supremo, temos o Senhor como a nossa justiça suprema. Nós confiamos a Ti, porque o Senhor fará o melhor de nossas vidas. Assim o Senhor já fez com o nosso Senhor Jesus Cristo. Te pedimos também, Deus, pelos nossos apoiadores, aqueles que têm ajudado a manter essa obra de pé. Que o Senhor os abençoe, Deus, infinitamente, recompensando eles segundo a Tua vontade, porque eu sei que o Senhor tem algo especial preparado para cada um deles, porque cada um participa dessa obra, porque o Senhor decretou que assim fosse. Nós te agradecemos porque o Senhor levantou pessoas para ajudar esse ministério aqui a crescer e a existir. Sabemos que todas as coisas acontecem por causa do Senhor, por causa dos Teus decretos. Te agradecemos por todas as coisas que o Senhor tem feito em nosso meio, por tudo, Deus. E te pedimos sobre aqueles também, Pai, que estão nos hospitais agora, pedindo sobre a Tua ajuda, misericórdia, que o Senhor possa alcançá-los, Pai, não somente com a Tua cura, mas também com a Tua palavra, que é a cura espiritual, que é a Tua palavra que traz iluminação para as trevas deles. Te pedimos que a mesma palavra, a mesma misericórdia que nos alcançou e nos trouxe aqui hoje, que o Senhor também possa enviar a estes que carecem, Pai, do Teu amor e do Teu auxílio. Te agradecemos por todas as coisas feitas em Jesus Cristo para nós. Te agradecemos por todas as coisas de ontem, de hoje e de sempre. Amém. Amém, queridos. Passemos a pregação da palavra de Deus. Apesar de estar aí no slide
que antes da pregação venha a oração por iluminação. Eu quero fazer a leitura do texto com vocês e depois nós oraremos mais uma vez. A palavra do Senhor nessa noite está em apenas um versículo do Evangelho de João, capítulo 17, verso 17. João 17, 17 diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Novamente, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Oremos. Ó Deus de misericórdia, que essa palavra possa encontrar abrigo nos nossos corações e assim, Senhor, ser útil para a nossa edificação e instrução na justiça. Que sejamos igreja edificada nessa verdade da qual o Senhor fala, que sejamos alvos da tua mediação, sejamos alvos da tua constante intercessão, sejamos alvos, Senhor, dessa palavra bendita, que vem para nos corrigir, nos instruir e nos edificar, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Que por meio dela o Senhor nos limpe e nos dê sabedoria. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, queridos. Certa vez o Senhor Jesus perguntou aos discípulos o que as pessoas diziam a respeito dele. E as respostas foram diversas. Uns achavam que Jesus era Elias, outros que Jesus era Jeremias, outros que ele era João Batista, ou um dos profetas. Os discípulos já tinham uma opinião diferente a respeito de Jesus, andavam com ele, conheciam ele, e Pedro, representando todos os outros discípulos, toma a frente e declara que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Hoje eu acho que não seria muito diferente, não é? Se nós perguntássemos as opiniões dos não crentes, o que eles pensam a respeito de Jesus, com certeza haveria aí uma multiplicidade de visões. Uns diriam que Jesus é um grande mestre religioso, à semelhança de Buda, de Maomé. Outros diriam que ele é apenas um homem que pregava o amor, ou então foi um profeta, ou um bom homem, ou um ativista pelas causas sociais. Se nós, de igual modo, fizéssemos a mesma experiência de perguntar às pessoas o que elas pensam a respeito da Bíblia, nós teríamos também uma grande confusão, uma grande Babel. Para muitos, a Bíblia é um livro retrógrado, sem valor na sociedade, pelo menos não do nosso tempo, que prega preconceito contra as minorias, que ensina as pessoas a serem preconceituosas, né? Que precisa ser atualizado para a nossa época. Outros já veem na Bíblia um guia para uma iluminação espiritual, um guia, né, útil para progredir enquanto sociedade, enfim. A verdade é que nós vivemos numa época em que todos querem dar opinião sobre tudo, até sobre aquilo que não sabem do que se trata. As pessoas, na verdade, elas só querem ter razão. Elas não precisam falar a verdade, elas só querem ter razão. E no fim, essas muitas vozes não importam. Para a gente, a opinião que as pessoas têm a respeito de Jesus e a respeito da sua palavra não importa. Para nós que cremos, é a opinião de Jesus que importa. Porque ele, nós entendemos assim, é a própria verdade. É o Filho de Deus feito carne. E se ele é dessa maneira, ele conhece todas as coisas. A sua opinião é sempre correta. E através desse texto que lemos, eu quero refletir com vocês brevemente a respeito da opinião de Jesus sobre a Bíblia. O que nesse pequeno versículo que nós lemos, Jesus tem a nos dizer sobre a Bíblia? Em primeiro lugar, para Jesus, a Bíblia é a palavra de Deus. Ele diz: santifica-os na verdade.
a tua palavra é a verdade. Para Jesus, a Bíblia é a palavra de Deus. Jesus ele veio ao mundo para cumprir aquilo que sobre ele estava escrito, estava profetizado. Enquanto ele esteve na sinagoga de Cafarnaum, ele leu a palavra de Deus. Na tentação do deserto, ele vence o diabo pela palavra. No debate com os fariseus, constantemente, Jesus convocava o texto bíblico dizendo: não tendes lido na lei que é assim, assim, assado? Vocês não têm lido que os profetas disseram isso, isso, isso? E mesmo sem dar nenhum tipo de referência às vezes, Jesus se valia de passagens e de personagens do Antigo Testamento para justificar os seus ensinos e as situações que passavam. Por exemplo, ele disse para aquela geração de judeus que o ouvia que eles não teriam nenhum sinal a não ser o sinal do profeta Jonas. Uma passagem do Antigo Testamento. Ao tratar do casamento, quando foi questionado sobre divórcio, Jesus ele evoca Adão e Eva. Ele usa para si o título de filho do homem, fazendo referência a uma profecia de Daniel. Ele menciona a destruição de Sodoma e Gomorra, a destruição de Tiro e Sidom, para mostrar que aquelas cidades que viram os seus prodígios e não creram, terão naquele último dia menos rigor do que essas cidades destruídas no Antigo Testamento. Ele identifica João Batista com Elias, trazendo à tona o cumprimento da profecia de Malaquias. Ao ser questionado sobre o sábado e sobre os seus discípulos estarem colhendo espigas, ele faz referência a Davi e a seus homens que comeram os pães da proposição quando tiveram fome. Outro episódio do Antigo Testamento. O ministério de Jesus, em tudo que ele fazia e em tudo que ele ensinava, estava imergido nas Escrituras. No debate sobre a ressurreição, lá com os fariseus, no final do Evangelho de Mateus, Jesus diz: não tendes lido o que Deus vos declarou? E logo depois ele lê um trecho da lei de Moisés. Espera, então para Jesus, o que Moisés escreveu era a palavra do próprio Deus, era a declaração do próprio Deus. Tudo isso mostra então que para Jesus a Bíblia não era apenas um testemunho humano, era a palavra de Deus. Em João 10, Jesus declara que a Escritura não pode falhar, ela é infalível. Ele tinha plena segurança na autoridade e na infalibilidade da palavra de Deus. E nesse texto lido, como eu já havia dito, ele diz para que o Pai, ele roga pelos discípulos que o Pai os santifique na palavra, porque a palavra é a verdade. Se Jesus reconhece que a Bíblia é a palavra de Deus, então, meus irmãos, a nossa opinião sobre ela não pode ser menor do que isso. Se Jesus ele aplicou essa palavra naquilo que ele ensinava, em tudo aquilo que ele fazia na sua vida, a nossa postura diante da Bíblia não pode ser diferente. Nós devemos imitar a Jesus nesse sentido. A gente precisa tomar a Bíblia com reverência. Nós devemos estar dispostos a obedecê-la. Porque sendo palavra de Deus, ela não é um manual de autoajuda, ela não é um livro que deve ficar pegando poeira na nossa estante. Ela é o meio pelo qual Deus fala conosco. E isso tem a ver com disciplina diária de leitura, estudo e disposição de se submeter àquilo que ela nos diz. Você não está em posição de julgar as Escrituras. A sua postura correta é se permitir ser julgado por ela. Você não tem que impor ou propor mudanças na Bíblia, como alguns por aí estão tentando fazer. Você tem que permitir que ela te mude. É isso que você precisa fazer. Uma igreja que deseja ser fiel a Jesus, ela tem que imitar Jesus nisso e ser fiel à palavra de Deus, tendo ela como seu próprio fundamento. Pregações, louvores, ensino, ministrações,
as decisões da liderança, tudo isso precisa estar alinhado à palavra, às escrituras. Quando a igreja se afasta da Bíblia, ela passa a viver de tradições humanas. Ela passa a viver baseada na cultura que a cerca. E aí ela sobrevive de eventos. Faz eventos constantes. Porque ela precisa entreter as pessoas. Não há alimento verdadeiro fluindo dos altares. Então tem que manter as pessoas ali. Mas quando uma igreja permanece na Escritura, ela passa a experimentar a voz de Deus conduzindo o rebanho. Ela passa a ver Deus limpando e alimentando os membros e os edificando de forma verdadeira na caminhada. A Bíblia, sendo palavra de Deus, e é Jesus quem a chama dessa forma, ela é inerrante, ela é infalível e ela é perfeita. Ela é a revelação de Deus aos homens. E naquele grande dia, é essa palavra que vai ser levada em conta no julgamento. Você viveu de acordo com a minha palavra? Deus vai perguntar. Você creu na minha palavra? Você deu ouvidos ao que eu disse por meio dela? Porque saiba você, que não apenas as suas promessas vão se cumprir, mas as ameaças que a palavra de Deus traz, elas também se cumprirão, gostando disso os homens ou não. Por isso, meus irmãos, em primeiro lugar, se você quer conhecer a Deus e ser moldado por Ele, e aprender a andar de maneira reta perante Ele, leia a Bíblia, estude a Bíblia, obedeça a Bíblia, porque ela não é um livro qualquer, ela não é como um livro de poesia, ela não é um livro meramente humano, ela é a palavra de Deus. Quando Deus fala, nós devemos nos submeter. Quando nós lemos na Escritura algo que devemos fazer, nós devemos estar dispostos a colocar em prática. Para Jesus, em primeiro lugar, a Bíblia é a palavra de Deus. Em segundo lugar, para Jesus, a Bíblia é um instrumento de santificação. Quando nós cremos no testemunho que a palavra de Deus dá sobre Deus e sobre Cristo, nós somos salvos. Quando nós cremos naquilo que a Bíblia diz sobre Deus e sobre Cristo, nós somos salvos. E imediatamente depois de sermos salvos, começa um processo chamado santificação. Na salvação, Deus tira a condenação e o domínio do pecado de sobre nós. Na santificação, Ele tira o poder e a influência do pecado da gente. A santificação é quando Deus nos separa desse mundo e vai nos moldando ao seu próprio caráter, à imagem do seu próprio Filho. E Deus se vale de instrumentos para isso: a oração, o jejum, a comunhão dos irmãos, os sacramentos e a palavra de Deus. Vejam que Jesus roga ao Pai em favor dos discípulos, dizendo: santifica-os no quê? Na verdade. E que verdade é essa? A palavra de Deus. Ela é instrumento de santificação. É mesmo que Jesus dizer: santifica-os na tua palavra. A Bíblia não é só alguma coisa para te instruir sobre acontecimentos do passado. Ela nos fala algo a respeito de Deus, mas não para enriquecer o nosso intelecto. Ela está ali para transformar o nosso coração. Ela está ali para transformar a nossa vida. Não tem como você se aproximar desse livro e permanecer igual. Não tem como você mergulhar nele e permanecer do mesmo jeito. Ou esse livro tira progressivamente o pecado de você, ou o teu pecado vai te afastar desse livro. Quanto mais longe da Escritura e dos outros meios de graça você está, mais enfraquecido e mais vulnerável espiritualmente você fica também. Se a palavra é instrumento de santificação, como Jesus aqui está dizendo, então não é só ler por ler. É preciso compreender. É preciso permitir que esse texto mude a nossa vida. É praticar o que a gente lê. É deixar que ela confronte os nossos pecados ocultos.
É permitir que ela mostre pra gente quem a gente é. Porque a gente tem dificuldade de se olhar no espelho. Permitir que ela fortaleça a nossa fé, molde a nossa mente, renove as nossas prioridades, retire o que precisa ser retirado, gere em nós o que precisa ser gerado, mate o que precisa ser morto. O corpo humano, ele precisa se alimentar da forma correta para crescer e se desenvolver. O nosso espírito também. Ele precisa ser devidamente alimentado para que nós amadureçamos na caminhada e possamos desenvolver um caráter cristão correto. É através desse alimentar-se da palavra que o Espírito Santo vai dar esse crescimento. Porque não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mas veja como você se alimenta, tá? Porque a gente consome todo tipo de lixo o dia todo, o tempo todo. A gente é bombardeado nas mídias e na internet com todo tipo de coisa. E a gente acha que vai progredir na fé lendo 5 minutinhos de Bíblia. Não, de jeito nenhum. Se você quer ter uma vida saudável, comer uma folha de alface e depois se entupir de doce de gordura não vai resolver nada. Gaste tempo com Deus. Gaste tempo com a palavra. Devore-a. Decore ela. Medite nela. Medite. Reflita sobre o que você acabou de ler. Rumine a palavra de Deus. Ainda que você comece com pouco. É verdade que muita gente precisa exercitar-se nessa disciplina. Ainda que você comece com pouco, mas se esforce para progredir ao longo do tempo, ou o amadurecimento e crescimento não virão. Não virão. Você está na academia. Se a pessoa treina sempre com a mesma carga, sem progredir no peso da carga, chega uma hora que o corpo se adapta e os resultados eles se estagnam. Você não consegue mais os resultados. Então, da mesma forma, que nós possamos progredir a cada dia mais na leitura e na imersão da palavra de Deus, porque ela é instrumento de santificação. Paulo, quanto comunidade, nos ordena a que permitamos que a palavra de Deus habite ricamente em cada um de nós. Você tem que estar pronto a instruir, a corrigir, a edificar, a aconselhar os irmãos. Se chega um irmão para você precisando de um conselho, precisando desabafar, precisando de uma palavra sábia, e você está vazio da palavra, o que você vai instruir? Como você vai corrigi-lo? De que forma você será canal de santificação e de encorajamento para esse irmão? Nós precisamos ser assim uns para com os outros. A santificação acontece quando a gente se submete à palavra, e não só de maneira individual, mas também como igreja. Uma comunidade santificada e firmada no Evangelho é um grande testemunho para o mundo. Porque é através disso que a gente mostra que a palavra realmente transforma as pessoas. Enquanto você não se submeter a essa palavra e não se permitir ser santificado por ela, você não pode ser transformado. Enquanto você não atender ao que ela diz e não se permitir que ela coloque para fora as suas misérias, exponha os seus erros, você não pode ser transformado. Creia na palavra para ser salvo, mas obedeça a palavra para ser santo. Em último lugar, primeiro, para Jesus, a Bíblia é a palavra de Deus. Ela não é a palavra de um ser humano qualquer, é Deus falando conosco, e por isso ela tem a sua importância. Para Jesus, a palavra de Deus é instrumento de santificação. Então, se você quer ser santo, você precisa mergulhar nessa palavra. Em terceiro lugar, para Jesus, a Bíblia também é a verdade. Nós vivemos um tempo, que é o tempo pós-moderno, que a verdade é algo relativizado. Cada um tem a sua própria verdade de acordo com a experiência que passa. Mas Jesus aqui, sem medo de errar, declara categoricamente que a palavra de Deus é a verdade. Não é uma das muitas verdades que existem por aí, ela é a verdade, com um artigo muito bem definido. É uma verdade eterna, imutável, atemporal, universalizante e acultural.
Independente de onde você está, independente da época que você vive, essa palavra permanece sendo a verdade. E olha que interessante, aquele que é a verdade encarnada, testemunha de que a palavra escrita é a verdade. A Bíblia ela não contém verdades meramente, como qualquer outro livro do mundo pode ter. Ela é a própria verdade. Verdade que os sábios e os filósofos correm atrás, verdade que os cientistas procuram através dos seus experimentos, verdade que as religiões anseiam descobrir desesperadas. Essa é a palavra de Deus. Sendo a verdade, ela então é o padrão absoluto para tudo que existe. Tudo deve ser medido por meio dela. As nossas decisões e as nossas convicções têm que passar por esse filtro. Nós não vivemos pela maneira como todo mundo ao nosso redor pensa. Nós não vivemos por aquilo que nós sentimos. Nós vivemos segundo aquilo que Deus revelou. A sociedade, ela se equivoca, os meus sentimentos mentem para mim, mas a palavra de Deus é a verdade. E crer nela nos livra dessa instabilidade, nos livra do relativismo, da insegurança, e nos firma numa rocha que permanecerá inabalável por toda a eternidade. E que permanece desde a fundação do mundo. Um crente que está firmado na verdade da palavra é como uma pessoa que está num ônibus em movimento e o motorista é um pouco animado. E o ônibus balança muito e ele, quando faz curva, ele faz umas belas curvas. O crente firmado na palavra é como alguém que está segurando com força o balaústre. Ele pode balançar de vez em quando, mas jamais cairá. Aquele que não está segurando, na primeira curva fechada que o motorista fizer, ele vai cair. O crente firmado na palavra, ele tem uma fortaleza segura contra o ataque dos inimigos. Os ventos e os furacões de doutrina que vêm não arrastam ele, não levam ele. Ele é alguém que permanece diante das pressões culturais. E a igreja, ela é chamada de coluna e baluarte da verdade, em 1 Timóteo capítulo 3, verso 15. Porque nós somos aqueles que guardam, que sustentam e que proclamam essa verdade ao mundo. Uma igreja que negligencia, que dilui ou que negocia essa verdade, ela está deixando de lado a sua vocação e está se tornando covarde. Mas aquela que proclama a palavra de Deus de maneira fiel e amor, ela se torna luz para as nações, sal da terra. Ela é como uma lamparina colocada em evidência no meio do escuro da noite. Ela é como uma cidade edificada sobre um monte que não se pode esconder. Ela se torna o ideal que Jesus tem para a sua igreja. Uma igreja que vive, prega e sustenta a sua palavra. Dizer que a palavra de Deus é a verdade é um testemunho vivo de que só ela pode mudar cada um de nós. Por outro lado, é dizer que independente da época, independente do que a sociedade pense, Deus nunca vai mudar. Deus não muda. E nessa época em que ninguém tem bases para nada, o amor é líquido, os relacionamentos se esvaem com facilidade, as pessoas procuram bases. Essa palavra é um chamariz para que os homens venham e conheçam essa verdade, que nunca muda. Conheçam aquele que é todo confiável, todo suficiente, todo sábio, e por isso tem sempre razão naquilo que diz. Creia na Bíblia para ser salvo, obedeça a ela para ser santo, e leia ela para ser sábio. As opiniões sobre a Bíblia se multiplicam, mas segundo Jesus, ela é a palavra de Deus. Ela também é instrumento para a nossa santificação. E ela é a própria verdade. Para a gente não pode ser menos do que isso. Não pode. A partir disso, então, qual é a postura que você vai assumir diante dela?
zelo que você vai passar a ter em relação à palavra de Deus. Porque olha só, em alguns países tem pessoas sendo assassinadas por portarem um exemplar da Bíblia. Se elas forem encontradas com esse livro na mão, elas são levadas perante as autoridades e são condenadas civilmente à morte. Você tem liberdade aqui no Brasil para ler, para entender, para pregar, para viver essa palavra. E o que é que você tem feito com essa oportunidade? Você tem aproveitado em gratidão podermos andar dessa maneira e expressarmos no nosso país a nossa fé? Ou você trata esse privilégio com negligência? Nós não temos desculpa para não crescermos. Nós não temos desculpa para não sermos edificados e não entendermos a palavra. Não temos. É falta de interesse na maioria das vezes. É falta de vontade. É desprezo por essa palavra. Talvez desprezo por não entender a função dela. Ela não está aí para te dar um versículozinho no início do dia que você vai usar como uma caixinha de promessas supersticiosa. Ela está aí para guiar cada decisão da sua vida. Ela está aí para que você seja santificado, instruído, edificado, para que você tenha a mentalidade do próprio Cristo, para que Deus fale com você por meio dela. Por isso, meu querido, a partir de hoje, não negligencie mais esse privilégio que Deus tem te dado. Ame a palavra, leia a palavra, se permita ser transformado por ela, viva de maneira devocional, porque a gente hoje está falando do sola escritura. Muitos homens de Deus morreram desafiando autoridades para que essa palavra chegasse até nós hoje. Não desonremos nem a Deus e nem ao sangue desses irmãos. A fé no testemunho bíblico te salva, a exposição dela te santifica, a leitura dela te torna sábio. Salvo, santo e sábio. É assim que Deus quer que você seja. Salvo, santo e sábio. Que essa igreja possa ser vista dessa forma. Que as pessoas olhem para a gente e nos vejam como pessoas santas e pessoas sábias. Pessoas que conheceram Jesus de verdade. E que por isso podem testemunhar de que essa palavra é a palavra de Deus. De que essa palavra não é um livro qualquer. Ela é a verdade imutável de Deus aos homens. Fiquemos de pé, vamos para a oração. Senhor nosso Deus, queremos bendizer ao Teu nome mais uma vez por essa palavra ter nos chegado. Por hoje temos o privilégio de lê-la, pelo Teu Espírito ter agido nos nossos corações e nos levado a crer nela, por termos ferramentas disponíveis para compreender essa palavra. Te louvamos, Senhor. Te louvamos porque o Senhor permite que instruamos uns aos outros, permite que sejamos sábios e sejamos santificados. Ah, meu Deus, quantas coisas já aconteceram ao longo da história do Teu povo que tentaram impedir essa palavra de permanecer. Mas o Senhor é Deus soberano, o Senhor é Deus fiel, o Senhor é Deus que age, o Senhor é Deus que faz. E nós testemunhamos de que essa palavra é a verdade, não só porque ela chegou até nós e só algo dessa magnitude, depois de tanta perseguição, poderia chegar, mas também pelas transformações que nós experimentamos por meio dessa palavra. Nós podemos ver ao nosso redor amigos, familiares, pessoas do nosso trabalho, que antes eram de uma forma e depois que conheceram a Tua palavra foram completamente transformados, ó Deus. Se nós não temos experimentado isso, meu Pai, permita que experimentemos, que nós possamos amar Tua palavra, que possamos nos submeter a ela, que possamos vivê-la no nosso dia a dia,
e desejar cada vez mais conhecer a Deus por meio dessa palavra. Aviva, Senhor, a nossa fé por meio dela, porque é pelo ouvir a palavra que é gerado a fé. O Senhor nos deu oportunidades para pregá-la e que nós possamos ouvir Tua voz, possamos diariamente ter um encontro marcado contigo, para assim edificar o nosso coração, aprendermos mais de Ti e lavarmos diante do Senhor as nossas vestes. Obrigado, Senhor, pelo sola Escritura. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra é a nossa única regra de fé e prática, e por isso nós estamos seguros. Obrigado porque o Senhor Jesus nos dá testemunho disso. Louvamos o Teu nome e Te agradecemos por essa igreja, em nome de Jesus. Oremos, irmãos, dizendo: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Sentai-vos brevemente para os anúncios. Nessa quarta-feira continuaremos a nossa introdução ao Novo Testamento, falando sobre o período interbíblico. Quarta-feira, 7 horas da noite, trataremos do governo Asmoneu. Nessa última quarta, falamos da revolta dos Macabeus, né? E agora trataremos do governo judaico durante esse período, que é o governo dos Asmoneus. Nossa escola bíblica dominical, estamos chegando ao fim da confissão de fé de Westminster. Domingo que vem falaremos do capítulo 32, de um total de 34 capítulos. Capítulo 32, ele fala da realidade do homem após a morte e do juízo final. Os outros 2 capítulos restantes vão tratar do Espírito Santo e o último de missões, do amor de Deus para com os pecadores. E às 6h15, no culto de adoração, trataremos da série de mensagens ainda sobre os solas da reforma. Então esteja conosco, Deus abençoe a sua vida e a sua semana. Ouçamos o pós-lúdio e daremos como encerrado o nosso culto.